Olá pessoal, tudo bom? Estamos de volta aí para a nossa segunda parte do 1 Minute especial para Polícia Civil Escrivão. Polícia Civil do Distrito Federal Escrivão. Então, a gente está passeando um pouquinho aqui em matemática, um pouquinho em raciocínio lógico, a gente está brincando com conteúdos chaves da sua prova. As minhas aulas, elas não são aquela aula que eu vou ficar riscando o edital. Não esperem isso de mim, que eu não vou fazer isso, porque não é estratégico para você. Tem coisas no edital que eu te aconselho a você sair de perto. Não, mas eu tenho que fazer, eu tenho que... Depois não diga que não avisei. Tem coisas que é mais estratégico se afastar. Eu sou formado em matemática e sei que tem coisas ali que você não vai aprender em 2 meses, 3 meses, 4 meses. Você não vai. Tem coisas que eles já colocam para saber se você sabe tomar decisão certa na hora de se preparar. Toma cuidado, tá bom? Então, obrigado, Érica. Érica está dizendo da calma, obrigado aí, obrigado. Tá? Então a gente tem que saber onde você coloca o seu pé. Saiba onde você coloca o seu pé na hora de uma prova. É isso que faz a diferença. Tem algumas questões que a gente tem que saber o seguinte. Tem questões nas minhas aulas que elas são chaves. Eu te aconselho, essa questão que eu trago é uma questão assim que se você puder, reveja na véspera da prova. Porque tem questões que elas são chaves, elas constroem caminhos na nossa mente que fazem com que a nossa mente aprenda o que a banca quer. Então tem questões chaves que eu vou sempre voltar para vocês aqui, sempre voltar nas aulas, porque ela é importante, sim. Tá bom? Então, vamos lá. Ó, equação do primeiro e segundo grau, será que cai? Se eu não falar, eu te aconselho você sair de perto, tá bom? Toma cuidado. Ó, então, Luísa, aqui já é matemática, né? Eu tô trazendo mais matemática nesse 1 Minute aqui. Tem o 1 Minute de acordo da PCDF foi mais, eu tô trazendo mais matemática, né? Vai ter questão de raciocínio lógico? Aqui já é a próxima. Aqui já é raciocínio lógico, né? Porto Alegre na área. Peter Quirino. Obrigado aí, Peter Quirino, por sempre estar presente aqui na aula, no nosso 1 Minute. Obrigado aí. Então, olha só. Essa questão, gente, eu aconselho você, reveja essa questão na véspera de uma prova. Porque quando ele coloca isso numa prova, ele não coloca uma vez só não. Ele às vezes coloca a mesma ideia e ele te cobra 3, 4 perguntas. Se você acertar isso aqui, você ganha 1, 2, 3, 4. Mas se você errar, você perde 8. Toma muito cuidado com isso, tá bom? Muito cuidado. Lavador de louça já chegou? Lavador de louça estava demorando. Ok? Então, olha só. Considere que Sara, Mara e Lara, anotem aí. Gente, todas as bancas gostam desse tipo de questão, tá? Todas elas. Sara, Mara e Lara pratiquem ou judô ou ciclismo. Ó, antes de eu caminhar, quem olhou as aulas da VUNESP, lembra que eu fiz a pessoa falar a verdade e falar a mentira? Essa aqui era o primeiro degrau para você entender a VUNESP. Que era saber se a pessoa estava falando a verdade ou mentira. Essa primeira questão aqui, ela te dá o suporte para você entender a VUNESP, tá? Vamos lá. Sara, Mara e Lara. Pratiquem ou alpinismo, ou judô, ou ciclismo, não necessariamente nesta ordem. Uma delas é brasileira, outra espanhola, outra portuguesa. Sabe-se que Mara é alpinista. Olha aqui, ó. Isso, gente, é uma afirmação. Então, eu começo por ali. Então, ele falou para mim que a Mara é alpinista. E quando eu escrevi alpinista aqui, eu já defini que a primeira linha vai ser o quê? A primeira linha vai ser o esporte, tá? Ok? Lara não é a ciclista. Gente, olha só, se a Lara não é a ciclista, não é a Mara, porque a Mara é alpinista. Se a Lara não é a ciclista, quem tem que ser a ciclista? A Sara. Concordam comigo?
Gente, peguem um papel e caneta, vá fazendo junto, para o seu cérebro ir se acostumando, tá? Ixi. E automaticamente, ó, ciclista, alpinista e qual era o outro? Judô. Então quer dizer que a última seria judoca. Ok? VUNESP adora essas ideias, também concordo, Peter. Aí ele fala o seguinte, ó. A ciclista é portuguesa. Ele falou aqui para mim, ó, que a ciclista é portuguesa. Então cadê a ciclista? Tá aqui. Eu vou botar embaixo portuguesa. Certo? Ciclista portuguesa. A judoca não é a brasileira. Gente, se a judoca não é a brasileira, não é a Sara, porque a Sara é portuguesa. Quem sobrou? É esse aqui. Ok? Ah, sobrou o que para ela? Português, brasileiro, espanhol. Espanhola. Ok? Ok? Aí olha só, aí ele fala o seguinte, nessa situação conclui-se que Lara é espanhola, Mara é brasileira e Sara é portuguesa. Questão certa. Pronto, acabou. Né? Certinho? Certinho. Olha só, o Elielso está perguntando uma coisa, eu vou te ajudar aqui. Elielso diz o seguinte, na questão anterior, lembra que tinha 10 horas e 40 minutos? Ele queria saber se era maior que 10 horas e 40 minutos? Aí ele falou, se eu colocasse o X lá, eu ia achar 10,7 horas, tá? 10,7 horas, para eu transformar isso para minutos, eu pego este 6 aqui, esse 7 e multiplico por 6. Então isso aqui vai ser 10 horas exatas, 7 vezes 6, 42. Então vai dar 10 horas e 42 minutos, que era maior do que 10 horas. Estaria certo também. Pode fazer desse jeito sim, tá? Estaria certinho esse jeito que você fez. 10 horas e 42 minutos. Toda vez que você tiver uma quebra, por exemplo, se você tiver 3,8 horas. Gente, toma cuidado. 3,8 horas, isso aqui é o quê? 3 horas mais, só pegar o 8 e multiplicar por 6. 8 vezes 6, 48. Então, isso aqui é 3 horas exatas e 48 minutos. Tá? Tomem cuidado, se eu botasse assim, ó, 2 horas, 2,4 horas, algumas pessoas pensam que é 2 horas e 40 minutos, mas não é. É só eu pegar esse 4 aqui e multiplicar por 6. Isso aqui é 2 horas, 4 vezes 6 e 24 minutos. Tá bom? Certinho também, Elielso. Perfeito. Tranquilo? É isso mesmo. Eu quero que vocês participem. Aqui o 1 Minute é para você, mesmo que algumas pessoas não gostem. Tá claro até aqui? Tá claro? Digam aí sim ou não, se está claro. Perfeito. Tá? Então, professor, se possível, faça exercício de divisão diretamente e inversamente proporcional. O SESP está pedindo muito ultimamente. Pedro, não tá não. Mentira. Pedro, toma cuidado. O SESP não gosta de diretamente e inversamente ao mesmo tempo. Ele gosta de ou só diretamente ou só inversamente, tá? E isso eu já fiz. Eu fiz nas aulas aqui. Essa junção dos dois aqui, algo que seja diretamente e inversamente, SESP quase não coloca. Ele coloca menos, tá? Bem menos, não cai muito não, tá bom? Quem te disse que isso aqui cai muito, tá enganado. Não cai não, tá bom? Eu acompanho todas as provas do SESP, todas. E o SESP não faz isso, tá bom? Toma cuidado. Olha só. E essa questão aqui, ó. O que vocês acham dessa questão? 21. A partir do argumento, a saúde é uma fonte de riqueza. Vamos lá. A saúde é uma fonte
de riqueza, pois as pessoas saudáveis são muito trabalhadoras. Trabalhadores e as pessoas trabalhadoras enriquecem. O que vocês acham? Certo ou errado? Julguem para mim essa questão. A gente já viu isso aqui em algum One Minute. Digam aí, certo ou errado? Vamos lá, só certo ou errado. Charles Nunes, tem um lavador de louça que fica me perseguindo. E ele fica, toda aula que eu entro, ele entra para dar o dislike. Ele não dorme se não der o dislike. E aí? O que vocês acham? Certo ou errado? Ó, ele fala o seguinte: a proposição à saúde. Boa noite, Renata Silva. Boa noite. A saúde é uma fonte de riqueza, é a conclusão do argumento. Ele está dizendo que isso aqui é a conclusão disso aqui. Deixa eu... Opa, que bom que vocês estão errando. Vamos lá, algumas pessoas estão errando. Tem alguém que já errou, tem alguém que já acertou. Mas aqui podem errar à vontade, não tem problema, tá? Responda aí, cada uma a opinião de vocês. Certo ou errado? Ó, se eu falasse assim para você, hoje choveu, pois Maria é rica. Gente, não precisa ter lógica nenhuma. Se o CESP te perguntar, ele te der uma frase condicional, aí você fala, ué, Teles, mas isso aí não é condicional? É sim. Este, pois, eu posso transformar ele como se, tá? O pois se transforma no se. Então vai ficar, se Maria é rica, então hoje choveu. Preste atenção aqui na explicação que eu estou dando para vocês, olha só. Ó. Obrigado aí, Wellington Pinto, muito obrigado mesmo. Ó. Toma cuidado, Luan, não julguem pela frase, julguem pela ideia, tá? O pois, ele não dá ideia de então, ele dá ideia de si. Toma cuidado com esse peguinha. O pois dá ideia de si. Então, se eu fosse reescrever essa frase, eu reescreveria dessa forma, ó. Se Maria é rica, então... Aí vai para o início da frase. Hoje choveu, tá? Ok? Quem transformou o pois no então tá errado, tá, gente? Tá errado. Maria, a primeira frase sempre será o seu pontapé. E a segunda frase sempre será a sua conclusão. Tá? A primeira frase é o seu pontapé, a segunda frase é a conclusão, tá? Pedro Vicente, sim, Pedro, na lógica, o pois dá ideia de si, tá? Pode fazer isso aqui que eu sei que eu estou dizendo para você. Ele vai dar ideia de si. Então vai ficar, se Maria é rica, então, aí vai para o início da frase, hoje choveu. Tá bom? Pode confiar no que eu estou falando. Tá? Vanessa, você tem que errar aqui, Vanessa. Comemore o seu erro. Quanto mais vocês errarem aqui, melhor. Se eu mostrar só o que vocês sabem, vocês estão perdendo o tempo de vocês. Eu tenho que mostrar o que vocês não sabem. Tá? Existe o risco das bancos usarem sinônimo? Existe sim, tá? Só que eles têm um padrão. Por exemplo, esse pois agora está em voga. Ele está na moda eles usarem isso aí. Pode ver que caiu agora, numa prova de 2018, essa ideia do pois, tá?
Ok? Então, olha só. Aqui eu não quero nem saber. Se você me perguntar o que está dizendo aqui na frase, eu não sei. Eu não quero nem ler a frase. Eu sei de uma coisa. Se ele me deu esse pois, eu já sei que esse pois vira o se. Então, como é que eu posso fazer? Se as pessoas são muito trabalhadoras e as pessoas trabalhadoras enriquecem. Aí, ó, então, aí eu vou para o início da frase. A saúde é uma fonte de riqueza. Ok? Aí, olha só, a primeira frase é o quê? Pontapé. E a segunda frase é o quê? Conclusão. Pronto. Foi o que ele falou? Foi. Perfeito, questão certa. Pronto, acabou. Tá? Pronto, acabou. É isso aí que ele queria. Obrigado a Fabiane Pironi. Obrigado. Ok? Tem dificuldades em argumentos? Pode deixar, Poliane. Eu vou trazer mais argumentos para vocês também, tá? Luciano, não tem problema não. Depois vai ficar o vídeo disponível aí para vocês, tá? Na internet aí. Ele confirmou a segunda? Não, não tem nada disso, Charles. Não tem essa história de confirmou a segunda, não. Ele não fez... Tá vendo que ele não me deu nenhum pontapé? Ele só me deu uma frase, ó. Ele só te deu esta frase. Se o examinador só te der essa frase... Tá vendo que ele só me deu uma frase e ele me perguntar quem é a conclusão? Foi esse caso ali, ó. Ele não me deu pontapé nenhuma. Se ele perguntar quem é a conclusão... transforme no se então e veja quem está depois do se então. Só isso. Existe o consequente também, né? Existe. Ó, esse aqui é o antecedente. Antecedente. Isso aqui é o consequente. Mas não fica preocupando com isso não, que o CESP não gosta desse antecedente consequente não, tá, gente? Não... Toma cuidado onde vocês estão aprendendo isso. Vocês estão aprendendo coisa que o CESP não gosta. Tá? Nós temos que aprender o que o CESP gosta. Tá? Primeiro faz a equivalência. Isso, primeiro faz a equivalência. Sempre transforma no que você conhece. Tá? Transforma. Aí você só ficou com essa frase, concorda? Não teve pontapé nenhum. Então, se não tem pontapé, eu quero que você entenda que a primeira é o pontapé e a segunda é a conclusão. Só isso. Tá bom? André Luiz está falando, obrigado, professor, clareou muita coisa agora para mim. Eu que agradeço. Obrigado, André Luiz. Obrigado aí, espero que ajude vocês. Espero que a aula aqui ajude vocês. E quem tiver dúvida, vocês podem mandar no meu Instagram, tá? Luiz Teles DF. Mas lembrando que eu não respondo questões pelo Instagram, tá? Eu trago aqui para o Gran Curso Online assim que possível. Tá bom? Nelson Carneiro Lobo, bem-vindo aí, muito obrigado. Tá claro? Obrigado, Anax Salles, muito obrigado também. Tá claro para vocês? Então, olha só, qualquer frase que ele te der, se ele falar assim para você, ó, APCDF é composta de servidores ricos, pois é um órgão, vou botar aqui, é um órgão judiciário. Gente, não questione a frase. Não, PCDF não é um órgão judiciário. Claro que isso aqui está errado. Eu não quero que vocês julguem a frase. Eu quero que vocês me digam quem é a conclusão. Vamos lá, quem é a conclusão vocês? Isso aqui. Quem é a conclusão? Respondam vocês aí, vai.
Quero que vocês digam quem é a conclusão. Primeiro, tem outra pergunta que eu vou fazer para vocês. Suene, a gente vai sempre aprendendo um pouquinho. Esse é o objetivo aqui do 1 Minute, é te explicar cada vez um pouquinho mais, cada vez te dando uma dica a mais. Obrigado, Raquel Beth. Olha só, qual é a conclusão? Eu sempre vou fazer o quê? Paola Demetrio, muito obrigado também. Quando aparecer esse pois, gente, liguem o alerta. Aqui está o se. Então vai ficar se a PCDF é um órgão judiciário, então é composta de servidores ricos. Pronto. Agora que você fez isso, você sabe que a primeira é o pontapé, a segunda é a conclusão. Ok? Só que agora eu te pergunto, qual é a negação? Qual a negação desta frase aqui em cima? Qual a negação dessa frase? A conclusão vai ser qual? É composta de servidores ricos, tá, gente? Toma cuidado. Qual é a negação daquela frase lá em cima? Dessa frase aqui, ó. Qual a negação daquela frase inteira? Qual seria? O pois seria o antecedente? Sim. O pois seria o se, não é o pois que é o antecedente. O pois, ele puxa o antecedente, tá? Professores pedem diretamente a negação com esse pois. Então, eu já estou te dizendo, como é que seria a negação dessa frase aqui? Como é que seria a negação dessa frase? Escrevam para mim a negação. Como é que seria a negação? Lembrando que é a negação dessa frase. Mas essa frase, ela não se transformou. Ela não se transforma nessa frase? Como é que eu nego uma frase condicional? Eu faço o quê? Mantenho a primeira e nego a segunda. Tá? Vai ficar como? A PCDF é um órgão judiciário e não é composta de servidores ricos. Ficou claro para você? Ok? Isso aqui já caiu na prova múltipla escolha também, tá? Quem gosta dessa ideia aqui é a FCC. A FCC adora essa ideia aí que eu estou passando para vocês, tá? Mas vocês viram que o CESP também já cobrou essa ideia. Mas quem é apaixonado por essa ideia é essa fundação aqui. Tá bom? Eu só quero que vocês entendam que a negação desta frase aqui em cima, você não vai olhar para ela, você vai olhar para esta de baixo, essa daqui, tá? Então é isso que eu quero deixar bem claro para vocês. Tomem cuidado. Ele pegaria um bando de gente. Imagina ele mandando você negar essa frase aqui, ó. Hoje choveu, pois Maria é rica. As pessoas negariam, hoje não choveu e Maria não é rica. Não, tá tudo errado. É Maria é rica e hoje não choveu. A negação, né? Certo? Ué, mas inverte? Não inverti nada. Ah, não, só inverti isso aqui, ó. O pois vira o se. Toma cuidado. Essa frase, ela se transforma nessa. Toma cuidado, Pedro. Não, Pedro, você está confundindo as aulas. Toma cuidado. Eu não falo dessa forma aí, não. Esse que é o problema, gente, vocês ficarem assistindo várias aulas. Não fiquem em cima do muro. Existe um método e existe outro método.
Sabe por que dá confusão em muita gente? Que ela quer olhar para cá e olhar para cá ao mesmo tempo. É aquela história, um olho no gato, outro no peixe. Não dá. Vocês não vão aprender desse jeito. Vocês vão ficar sempre confuso. Seu cérebro não sabe se ele segue o método de fulano ou o método que eu estou tentando passar para vocês. Tomem cuidado com isso, tá bom? Escolham um lado. Depois que você aprender, aí você vai para o outro. Mas não tentem aprender dos dois métodos ao mesmo tempo, que é pior para vocês, tá bom? Não é que eu não quero que vocês não assistam outro professor, não é isso, gente. É porque são caminhos diferentes e seu cérebro fica confuso. Seu cérebro vai ficar, e agora? Eu vou por aqui ou vou por aqui? Eu vou por ali ou vou por ali? Ele não sabe qual caminho que deve seguir, tá bom? Em todas as frases que tiver o pois analisaremos dessa forma? Sim, Kelly. Sim, todas, tá bom? Ok? Quando ele está falando que é composta de servidores, ele está falando de quem? Da PCDF. Por isso que eu coloquei a PCDF aqui, ó. Quando ele falou que pois é um órgão judiciário, quem é um órgão judiciário? A PCDF. Por isso que eu coloquei. A PCDF é um órgão judiciário, tá? Por isso. É só para entender. Assim, não é obrigatório. Se ele não quiser colocar aqui, não precisa. Mas esse órgão judiciário, eu estou me referindo à PCDF, tá? Ok? Gente, vamos relembrar um pouquinho esse assunto agora. O que vocês acham desse assunto? Julgue o item que se segue a respeito da lógica proposicional. É claro que antes dele te perguntar uma coisa, ele vai tentar te enrolar. As pessoas vão dizer, eita, lógica proposicional, mas o que é lógica proposicional? Esqueçam termos técnicos, tá bom? Não, Luciano, mas vai ter o gabarito sim, pode ter certeza que tem. O examinador não comete esses erros não, tá? Ó, isso aqui, a sentença parará, parará, é uma proposição lógica composta. E aí, responda para mim, certo ou errado? E se tiver errado, qual o erro? Vamos lá, responda aí para mim. E aí? O que vocês acham? Exatamente, Charles. Teve interrogação, não é uma proposição. Pronto, acabou, tá errado. Perfeito. Proposição não pode ter interrogação nem exclamação. Não vai ser proposição, tá? Não vai ser proposição. E se eu botar o seguinte? Existe vida após a morte. É ou não é uma proposição? O que vocês acham? É ou não é uma proposição? Responda para mim. Existe vida após a morte? É ou não é uma proposição? O que vocês acham? E aí, é ou não é uma proposição? Existe vida após a morte? Isso aqui já caiu no CESP, tá, gente? Isso aqui já caiu no CESP. Toma cuidado. Ó, eu não tô te perguntando se existe vida após a morte. Eu tô perguntando se você consegue julgar essa frase como verdadeira ou falsa. Você não precisa acertar, tá? Não precisa acertar. Essa frase, concorda que na sua cabeça, algumas pessoas vão dizer verdadeiro, outras pessoas vão dizer falso.
Mas você julgou. Se você julgou, é uma proposição. Tá? É uma proposição. Proposição é quando você consegue julgar. Só isso. Quando você consegue julgar. Agora, se eu falar, ele é um traíra. Ele é um traíra. Isso aqui é ou não é uma proposição agora? O exemplo 1 é uma proposição. É sim. E o exemplo 2? O que vocês acham? É ou não é uma proposição? Obrigado, músicas Teles. E aí? Olha só, aqui já não consigo julgar, porque quem é esse ele? Se eu não sei quem é, não é proposição. Tá? Não é proposição. Por quê? Eu não consigo julgar quem é ele. O ele está aberto. Nós falamos que isso aqui é uma sentença aberta. Tá? Por que que é aberta? Porque está faltando alguma coisa para eu julgar. Isso é uma sentença aberta. Tá bom? Perfeito. Certinho. A maioria está acertando aí. Ótimo. Estou gostando de ver. Isso aí. Perfeito. Tá? Ele, quem? Isso aí. Perfeito. Isso aqui não é uma proposição. Tá bom? Olha essa questão aqui. Agora eu vou mexer um pouquinho com probabilidade. Comemore seus erros, Nelson. Quanto mais você errar aqui, menos você erra na prova. Vai por mim. Probabilidade. A probabilidade, o que eu quero que vocês saibam? Probabilidade sempre vai ser o seguinte, ó. Rose Teles, Arapiraca, Lagoas. Embaixo sempre será o total, em cima o que ele quer. Ok? Embaixo sempre vai ser o total, em cima o que ele quer. Ok? Embaixo é o total, em cima o que ele quer. Só que para eu fazer essa questão aqui, tem uma outra questão aqui que eu coloquei, que eu quero fazer ela primeiro. Ah, eu não trouxe ela. Eu não trouxe. Se eu não trouxe, então vai ser ela mesmo, tá? Mas essa aqui já serve, olha só. Isso aqui o Sérgio está mexendo em conjuntos. Ele gosta de conjuntos com probabilidade, tá? Então vamos ficar atento com essa jogada aqui, ó. Célia e Melissa são candidatos ao cargo de presidente de uma empresa. 16 pessoas, ó. Aí ele fala o seguinte, de um total de 100 pessoas. Total 100. 16 não votariam em nenhuma das duas. Em nenhuma delas. Nenhuma. Quantos? 16. Tá bom? 28 votariam apenas. Façam junto comigo. Apenas. Melissa. Anotem isso aqui. Essa questão eu trouxe. Ela é muito importante porque ela constrói uma ideia na sua cabeça. 65 votariam apenas em Célia. Anotem junto comigo. 65. Tá claro até aqui? Obrigado, Marquinhos Mendonça. Um abraço para você. Obrigado. Aí ele fala o seguinte, ó. Escolhendo só caso a probabilidade para... Antes de eu mexer com a probabilidade, ele me deu esses dados. Então, ele quer, com esses dados de nenhuma, apenas, ele quer que eu mexa com isso aqui, ó. Conjuntos. Tá? Então, vamos fazer aqui junto comigo, ó. Ele falou para mim, a Melissa, anotem junto comigo. Melissa, Célia. Ele disse que o nenhum é 16, então nenhum está aqui fora.
é fora de todo mundo. Ele falou apenas Melissa, ó, isso é porque ele falou apenas Melissa, 28. O apenas é esse pedaço aqui, ó, 28. É uma questão de conjunto com probabilidade. É sim, o CESP adora essa jogada. E ele falou apenas Melissa, 65. Até aqui, tá claro para vocês? Sim ou não? Porque vocês não podem perder o raciocínio na parte aqui. É fundamental vocês entenderem isso aqui para a gente seguir o passo a passo. Ó, vejam aí se está claro para vocês. Sim ou não? Respondam. Eu preciso do feedback de vocês, se vocês estão entendendo ou não. Sim ou não? Entenderam esse passo a passo até aqui? Entenderam esse passo a passo? Ó. Aí aqui, o que ele falou para mim, ó? O total é quanto? 100. O que está em branco? Esse miolo. Então, o que faltar para dar 100 é o miolo. Tá? Ó. Ah, não, peraí, eu anotei errado, perfeito, Aqui é uma coisa, apenas eu anotei errado, perfeito. Aqui não é isso não. Apenas em Célia, ou, agora eu vi que vocês estão prestando atenção. Apenas em Melissa, 65. Tá ok? Perfeito, agora eu vi que vocês estão prestando atenção. Ó, o que ele está dizendo? Você concorda? Ele não está dizendo que é esse pedaço 65. Ele está dizendo que esse aqui, com esse pedaço aqui, tem que dar 65. Concordo? Gente, basta eu ver quanto que eu tenho que colocar aqui para que a soma dê 65. Basta eu fazer como? 65 menos 28. Pede emprestado 15. 15 menos 8, 7. Aqui ficou 5. 5 menos 2, 3. 37. Tá claro até ali? Ficou claro para vocês? Agora? Agora eu vi que vocês estão prestando atenção. Ok? Ficou claro para vocês aqui? 37. Tá? Agora ficou o buraco aqui no meio, ó. O que eu faço? Eu tenho que descobrir quanto falta para fechar em 100. Então, vamos lá. Quanto falta para fechar em 100? 28 com 37. 8 com 7 dá 15, vai 1. 65 com mais 16. Aqui vai dar 11, 6, 7, 8. 81. O que ele está dizendo? Que até agora o nenhum entrou aqui, ó. Entrou agora na conta aqui, ó. Tá? O 81 é o total que eu tenho até agora. Tem que dar quanto? 100. Então está faltando quanto? Basta fazer 100 menos 81. Vai ficar 19. Então 19 é o miolo. Vejam se vocês entenderam até aí. Ok? Essa soma aqui, ó, eu nem precisava ter feito. Sabe por quê? Porque ele já disse que era 65, esse com esse. Né? 28 com 37, é claro que era 65. Ficou claro agora para vocês aqui? Ficou claro aí? Sim ou não? Agora vamos lá. Aí o que ele me pediu então? Probabilidade de que embaixo é o total. Qual é o total? 100. 100. Tá? Probabilidade de quê? De ele votar em apenas em Célia. Vamos lá. Apenas em Célia vai dar quanto? 37. Isso aqui é 37 sobre 100. Em número decimal eu não tenho dois zeros embaixo? A vírgula volta
duas casas, 0,37. E ele está dizendo que para mim é inferior a 0,4. 0,37 que você achou é menor que 0,4? Lembrando que 0,4 é 0,40. 0,37. Ou seja, 37 centavos é menor que 40 centavos? Certo, pronto, acabou. Tá? Tá claro até aí? Isso aqui, ó, CESP adora esse tipo de questão. Ele adora fazer isso aí que eu falei com vocês. Tá? Perfeito para vocês? Entenderam? Vamos ver a outra questão. A outra questão, gente, é o mesmo cálculo aqui, tá? Então, eu vou pegar essa tabela e vou botar aqui, ó. Tá? Só os mesmos valores. Melissa, Célia. Aqui é 37, 19, 28 e 16. Só estou pegando os mesmos dados, tá bom? Aí ele fala o seguinte, ó, porque é isso que o CESP faz, ó. Ele sabe que você vai demorar um tempinho construindo e então ele te dá vários pontos. Mas se você errar a montagem, você erra vários. Tá? Você perde o dobro, não esqueçam disso. Tá? E essa questão aqui, ó. A probabilidade de votar nas duas candidatas. E aí, as duas candidatas, como é que vai ser? Probabilidade de votar nas duas. Embaixo vai ser o seu total. Qual o total? 100. Porque tem 100 pessoas. Ele quer que vote nas duas. As duas vai ser 19. Vai dar quanto? Obrigado, Fabiana Pironi. Obrigado. Isso aqui, ó, se eu tenho dois zeros embaixo, a vírgula volta duas casas. 0,19. Tá? Aí o que ele está falando? 0,19 é igual a 0,20. Aqui, ó, é igual? Acabou. Pronto, acabou, tá errado. Tá? Obrigado, Rose Teles. Muito obrigado aí. Cíntia perguntou o seguinte, pelo fato que ele disse que Célia ou Melissa, não, apenas Célia ou apenas Melissa. Apenas Melissa está aqui, apenas Célia está aqui. Ele disse que a soma dos dois tem que dar 65, ele não falou nada do 16 não, tá? É esse com esse, apenas Célia, apenas Melissa é aqui. São essas duas pontas, tá? Ok? Já estava... Mas a interseção a gente já tinha achado, era 19, ó. Tá? É porque é a mesma questão, pode ver que daqui para cima, ó, é a mesma da anterior, tá? Depois eu trago com 3 conjuntos, tá? Em outra aula eu trago 3 conjuntos. Vamos ver outra pergunta, ó. É a mesma pergunta, vou trazer para cá de novo. Célia, Melissa, 19, 16, 37, 28. Tá? Só trouxe para cá. Escolhendo seu acaso, ele sempre vai falar desse jeito. Ó. Escolhendo-se um acionista ao acaso, ele está tentando te confundir. Tá? Não, Luciano, é do jeito... A VUNESP cobra desse jeito também, tá? Pode ter certeza. Só que a VUNESP não gosta desse tipo de questão aqui não, tá, Luciano? VUNESP não gosta desse tipo de questão assim, misturando conjunto com probabilidade. Quem gosta é o CESP, tá? CESP que gosta. A probabilidade de ele votar em Melissa,
toma cuidado, ó. Melissa é tudo isso aqui. Você viu que uma hora ele falou apenas em Célia, que era 37, e agora ele falou Melissa. Melissa é tudo isso aqui, ó. Eu conto inclusive com 19, tá? Então, ó, a probabilidade de aparecer Melissa vai ser embaixo é quanto? 100. E lá em cima? 28 mais 19. 28 com 19, 9 com 8 dá 17, vai 1, 2, 3, 4, 47. 47 sobre 100. Se eu tenho dois zeros embaixo, a vírgula volta duas casas, 0,47. Aí ele está dizendo que a resposta 0,47 é superior a 0,45. Perfeito, questão certa, pronto, acabou. Tá? Tá claro para vocês? Gente, quando que eu mexo no denominador? Quando que altero? Você viu que aqui eu coloquei 100 total? Eu só vou alterar. Você viu que ele falou a probabilidade, ele começou a te pedir probabilidade? Se ele falasse assim para mim, ó, sabendo que João votou em uma dessas candidatas, então qual a probabilidade de ter votado em Melissa? Ó, qual é a diferença? Qual é a diferença? Nesse caso aqui, ó, antes dele te pedir probabilidade, ele quer que você saiba de alguma coisa. Isso aqui é chamado de probabilidade condicional, porque eu estou te dando uma condição, tá? Porque eu estou te dando uma condição. E o que que vai alterar aqui? Vai alterar o seguinte, o denominador aqui não vai ser 100. Porque eu disse que sabendo que João votou em uma delas. Então o João está aqui dentro, ó. Ele não está dentro do 16. O 16 não votou em ninguém. Então o que que eu tenho que fazer? Embaixo é 100 menos 16. Porque esse aqui não votou em, votou em, não votou. Ok? E aqui em cima ficaria quanto? Ó, ter votado em Melissa. Melissa seria 28 mais 19. Tá? Então isso aqui daria 84 e lá em cima 47. Claro que ele não pediria para você calcular. Ok? Se ele dissesse apenas Melissa, seria 28. Perfeito, Soraya. Apenas Melissa seria 28. Tá? Ok? Ok? Entenderam aí? Se fosse apenas Melissa, seria 28. Então tomem cuidado com essa jogada aqui. Tá? Gente, o CESP também gosta, eu trouxe a questão para alertar vocês de uma coisa. Ao comentar a respeito da instabilidade cambial de um país, um jornalista fez a seguinte colocação: ou cai o ministro da Fazenda, ou cai o dólar. Aí ele fala, ele está me pedindo a negação. Se ele me pedir a negação do ou, gente, é só você substituir pelo se e somente se. Tá? Se e somente se. Então aí vai ficar, cai o ministro da Fazenda, se e somente se cai o dólar.
Vê se ele falou, cai o ministro da Fazenda, se somente se cai o dólar. Perfeito, questão certa, pronto, acabou. Tá? Quer dizer, Teles, que então, quando eu for negar o se somente se, eu vou trocar pelo ou? Sim. Se fosse o caminho de volta, era só você colocar ou, tá? Fabiana, conselho que eu te dou, faça essa. Não faça milhões de questões, refaça, faça trilhões de vezes essa mesma questão. Vai por mim, escreva o que eu estou dizendo. Não é quantidade que te faz passar em concurso, é qualidade. De preferência, pega essa questão e explique para alguém, dê aula para alguém dessa questão. E aí se você conseguir dar aula para essa questão, vai por mim. Você já está indo para a prova com muita coisa na sua cabeça e isso aqui já vai te ajudar bastante se ele cobrar esse tipo de questão, tá bom? Poderá inverter a ordem? Pode, Vinícius. Na ordem aqui pode inverter. Isso aqui, ó, eu posso falar esse aqui e esse aqui sem problema nenhum. Não tem, pode inverter a ordem também, tá? Vamos cobrar. Eu quero te mostrar, gente, o que a banca mais gosta. Minha aula é para te ensinar a pontuar. É o que a banca mais gosta. Saiba disso, gente. Saiba isso aqui que eu estou falando. Conselho que eu te dou. Saiba essa informação. Tá bom? Ok? Professor, a negação de uma sentença e somente se, quais as formas? Tem várias, Elielson. Várias, mas qual o CESP gosta? Se eu botar o seguinte, ó. CESP é uma mãe se e somente se a FCC é o cão. Se eu te pedir a negação dessa frase, negação é o se e somente se para o CESP. Eu estou te treinando para o CESP. Vai por mim. É só você pegar o se e somente se e colocar o ou. Pronto. Então vai ficar CESP é uma mãe ou o CESP é uma mãe ou a FCC é o cão. Pronto. Tá? Só isso aqui você já fica pronto para o examinador. Pode ver que caiu isso aqui, ó. Você bate o olho e pronto, acabou. Não é? Ou quantos minutos você demora para responder essa questão? Tá? Ok? Então aqui isso aqui é o que faz você ganhar tempo numa prova. A gente tem que ter questões que a gente tem que bater o olho e dizer, pronto, acabou, a resposta é essa. Tá? Então assim, mesmo que vocês... Isso aqui, ó, não fica tentando imaginar, o ministro da Fazenda cair, não sei o quê. Não fica pensando na frase. Tá? Não pensem na frase. Ficou claro para vocês? Sim ou não? Sebrasp e CESP, na verdade tem gente perguntando Sebrasp e CESP, é que o CESP se transformou na Sebrasp, tá? Porque ela mudou de nome, porque agora ela é uma organização social. Ela é uma OS, organização social. Ela mudou de nome. Só que CESP é o mais comum, assim, as pessoas falam os dois, tá? Mas o correto mesmo é a gente dizer Sebrasp, porque o CESP hoje em dia não existe mais. Mas por questão de histórico, né, de banca, a gente fica falando sempre CESP. Mas o CESP hoje é uma organização social e ela Sebrasp.
Pode inverter a ordem? Pode. Tem gente perguntando se eu posso inverter aqui. Posso. Posso inverter a ordem tranquilamente, tá? Falar primeiro que FCC é o cão, depois CESP é a mãe, é o mesmo jeito. Tá bom? Então, gente, estamos chegando agora no nosso final dessa segunda parte. Nós teremos outra aula ainda do CESP, ainda da Polícia Civil, para eu tentar trazer mais dicas para vocês, mais coisas. Conselho que eu te dou, refaça cada questão aqui. Cada questão que eu trouxer, ela é importante para você. Vai por mim, confia no que eu estou falando. São questões que eu, na véspera de uma guerra, eu iria com elas na cabeça. Pode ter certeza. Porque isso aí te dá grande probabilidade de você, na hora da prova, olhar uma questão e dizer, pronto, acabou. Tá bom? Então, gente, para a gente terminar a nossa aula de hoje, eu quero deixar bem assim, uma coisa que eu digo, que eu tenho certeza que concurseiro sente muita vontade de desistir. Tenho certeza que vocês aí já passam por vários momentos de às vezes dizer assim, isso não é para mim, isso é para outra pessoa. Ah, porque Deus errou comigo. Não, Deus não errou com você. Deus não erra com ninguém. O que Deus quer da gente é que a gente faça o nosso limite. Aí tem gente, então Deus está confundindo, está achando que eu sou o Rambo? Não, Deus sabe que ninguém é um Rambo. Deus sabe que nós temos as nossas fraquezas. Deus sabe que às vezes a gente sente vontade de chorar. A gente sente vontade de abandonar tudo. E muitas das vezes a gente não tem coragem de dar um passo. E aí Ele vem e dá um empurrão na gente. O que seria esse empurrão? Às vezes a gente quer estudar para concurso, a gente quer chegar em determinado local e a gente não tem coragem, às vezes, de sair daquele emprego que a gente precisa. O que Deus faz? Faz a gente perder o emprego. Ele faz a gente perder, não é para a gente entrar em desespero, é para a gente entender os passos dele. Aí você fala, mas eu tenho contas para pagar. Ele sabe disso. Ele sabe que você tem contas, mas ele sabe que às vezes você consegue administrar essas contas. Ele sabe que você consegue diminuir algumas despesas para você chegar onde você quer. Como eu sempre digo, nada vai ser fácil. Nada na nossa vida é fácil. Principalmente para quem tem missão, quem tem um propósito de vida, leva muita pedrada. Mas nada que Deus não nos proteja. Ele vai fazer com que você chegue até o seu limite para dizer, eu não vejo mais saída. Quando você não vê mais saída, é quando você vai conhecer Deus. É quando você vai conhecer a força dele. Quando você vai ver que para passar nesse concurso, precisa de você sim. Precisa do seu esforço sim. Precisa você abrir mão de muita coisa sim. Mas também precisa dele dizer que isso é o seu. Que chegou a sua hora. Mas você fala, e se não chegar a minha hora, quer dizer que Deus errou comigo? Não. Ele sabe o que ele está fazendo. A gente pode não entender. A gente pode achar que ele está errando com a gente. Mas ele sabe exatamente o passo a passo. Ele sabe a arma que ele está te dando. Às vezes você quer passar na prova de escrivão. Mas ele não vai deixar você passar na prova de escrivão. Porque a sua missão não é para ser escrivão. É para ser agente da PCDF. Ele sabe. Confia, ele sabe tudo o que você está passando, ele sabe as pessoas que estão te atacando, ele sabe todos os obstáculos que você vai passar lá na frente. Para isso, como eu sempre digo, ele está te dando as armas agora. Mesmo que essa arma seja uma tempestade, seja um raio na sua cabeça, mas esse raio sempre vai te fazer olhar para o próximo com um olhar diferente. Cada raio, cada dor que você sente é uma dor que você pode deixar a outra pessoa não sentir. Você pode ajudar a outra pessoa que ela não sinta a sua dor. É isso que ele quer. A área de segurança, ele quer que pessoas formem, ele quer que as pessoas sejam formadas para ajudar outras pessoas. Mas não é ajudar metendo uma arma na cara da pessoa. É ajudar, às vezes, no momento que ela precisa. Porque nem todos que cometem crimes são realmente ruins. Tem pessoas que precisam de ajuda. Tem pessoas que precisam, às vezes, de apenas que um policial seja humano. E esse policial humano é o que Deus quer que a gente seja. Ele quer que nós sejamos pessoas diferentes da multidão. Por isso ele vai dizendo para a gente, de pouquinho em pouquinho, ele vai dando o recado
de onde Ele quer que a gente chegue e de onde Ele vai nos preparar para chegar até lá. Obrigadão, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.